Salve Maria, que é uma resposta a um vídeo, que eu vou colocar o vídeo para você entender ao professor, né? Que o professor, a Eucaristia é simplesmente um simbolismo. Para nós católicos, não é o simbolismo, é a presença real de Cristo, é o ápice. O pão se torna carne e o vinho se torna a verdadeira bebida, o sangue de Cristo. Por quê? Por causa da consagração, como diz o catecismo. Aos amigos, eu já fiz um vídeo explicando sobre o catecismo. Quem quiser pesquisar e estudar profundo um pouco, catecismo 1376 e 1377, 1210, 1419. Aí você vai ter uma explicação da igreja, do catecismo. Mas como a reforma protestante é só escritura, então vamos provar na escritura a farsa e mentira adventista. Olha só. Por que acontece a transubstanciação de Cristo? Do pão se tornando o corpo de Cristo e do vinho se tornando o sangue? Por causa da consagração sacerdotal. Ali, quando é consagrado, não é mais simplesmente um pão, como dizem essas igrejas vindas de homens. Mas vamos lá, né? Sangue humano, ainda mais do sagrado Jesus Cristo. Seria uma espécie de canibalismo espiritual. E obviamente que Deus não está incentivando isso. Para você entender o que Cristo quis dizer... Para eles, que eles não têm visão do magistério. Catecismo 77, eles não são guiados pelo magistério. Eles estão naquela dúvida dos judeus. Como ele pode dar o seu próprio corpo? Para os judeus isso aí era uma blasfêmia, canibalismo, porque não podia comer carne com sangue. A transubstanciação é a presença real de Cristo no pão, se tornando, por causa da consagração, o corpo de Cristo. Cristo fala aqui, ó. Ó, os judeus aqui, ó. Se escandaliza, como os protestantes. Aqui, ó. Olha só. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eu, o pão que hei lhe dar, é minha carne para a salvação do mundo. Ó. Olha só. Olha só, os judeus se escandalizaram, cara. Ele não estava entendendo, compreendendo a transubstanciação na Eucaristia. Aquele pão se tornando o corpo de Cristo, a carne de Cristo, e o vinho se tornando sangue. Olha só, olha a resposta dos judeus, é a mesma coisa a resposta dos protestantes. 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, ó, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come, 58:6, a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só que interessante. Aonde que tem isso? A igreja que ele fundou. Sacerdotes para consagrar a Eucaristia. Sacerdote para consagrar o pão, para se tornar a transubstanciação, o pão se tornando carne de Cristo e o vinho se tornando o sangue de Cristo. Simples entender isso, professor. Não é canibalismo. É só a igreja de Cristo que tem isso. Não é uma santa ceia. Simplesmente um pão e um suquinho de uva. Não, meu irmão. É muito mais além. É muito mais sagrado. O foco, o pilar da nossa fé é a Eucaristia.
presença de Cristo na Santa Missa. É o ponto mais principal da Santa Missa. Porque é a consagração celebrando a memória de Cristo, como vai dizer Mateus 26, 26. É só. Para você entender o que Cristo quis dizer com comer a carne dele e beber o sangue dele, é muito importante, irmão, ler todo o Evangelho de João no capítulo 6. Ler e entender. Não como os judeus entendiam. Os judeus não entenderam. Como você vai entender? Com visão do magistério. Obviamente, a partir do versículo 48. Cristo vai demonstrar aqui neste capítulo que a simbologia do pão e do vinho. Então, a partir do verso 48, ele diz assim, ó. Vamos ler o verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim... Não é simbologia não, pastor. O Cristo falou assim, quem não comer a minha carne e beber meu sangue não terá vida eterna. Ele é bem claro. Aonde está isso? Na sua igreja. Os apóstolos 2,42, perseverei nas doutrinas dos apóstolos e na comer na fração do pão. É só como os apóstolos seguiram. Tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E o maná que os vossos pais comeram, que morreram, é prefiguração da Eucaristia, é prefiguração do pão vivo que desceu do céu. É uma prefiguração de Cristo. Cristo fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer... Tanto ambos era consagrado. O maná para os judeus era consagrado, cara. Onde está esse maná? Dentro da Arca da Aliança. Certo? É simples entender isso. Viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja, a carne dele não foi dada para comermos literalmente. O corpo dele foi dado literalmente para pagar o preço pelos pecados do ser humano. E aí você analisando... Aqui o professor ele não entende o mistério de João 6. Não é comer a carne de Cristo, não. É o pão, por causa da consagração, se tornando a carne de Cristo. Para os judeus, a gente vamos comer Cristo, o canibalismo. Eles não compreenderam a mensagem. Mateus 26 vai nos explicar porque esse pão é consagrado. Porque esse pão é a presença real de Cristo. Os primeiros que comungaram desse pão, que comeram desse pão que é o corpo de Cristo, que isso aqui na terra, foi os apóstolos. Olha só, aqui é o mistério. Você pega Mateus 26, você já entende o significado da ceia, o significado da Eucaristia, o significado para nós católicos. Para os protestantes, o vinho não, o suquinho de uva se tornou o sangue de Cristo. E o pãozinho ali é o corpo de Cristo. Mas não tem consagração. Se pegar em Jeremias 33, 17 e 18, jamais faltará sacerdote para oferecer o sacrifício de Cristo. É isso que Deus prometeu ao profeta Davi. O rei Davi, né? Profeta também, que ele foi um profeta também. Só, Mateus 26, 28, aqui você já entende como acontece a transubstanciação. Ó, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, ó, aqui que é o ponto principal. Benzeu, consagrou, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comer, isso é meu corpo. Ó. Olha só, o pão, que se falou, ó, benzeu, partiu e deu ao seu discípulo. Fala, isso aqui, ó, é meu corpo. Ali, os primeiros a ceiar foi os apóstolos, o corpo de Cristo.
a Eucaristia. Ao 27, ó. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Por isso é meu sangue. Olha só. O sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, a remissão dos pecados. Porque ele consagrou e benzeu, ó. Falou: isso aqui que eu tô te ensinando, apóstolos. Esse pão aí que você tá na mão, esse simples pão, não é mais simples um pão. Porque eu consagrei. A partir de hoje, esse pãozinho, na Santa Missa, na consagração sacerdotal, vai ser o meu corpo. E esse simples vinho, quando você vai consagrar, vai se tornar o meu sangue. O sangue da eterna e nova aliança. É derramado aonde? Por muitos, não por todos. Porque nem muito, todos, por muitos, né? Por todos, não. São poucos, ó. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, remissão do vosso pecado. Por que muitos? Porque tem as igrejas de vida de homens, tem pessoas que não acreditam a transubstanciação. Você pega aqui em Lucas 22, tanto que os 4 evangelistas falam disso. Olha só, Lucas 22, ó. Olha só, 19. Você pega do 15 ao 20, mas vamos ao 19, ó. Tomou em seguida o pão. Depois de ter dado graça, ó, partiu e deu, dizendo, isso é meu corpo. Olha só. Isso é meu corpo, o pão. Certo, pastor? Que você não entende isso. Não é canibalismo. Certo? Que é dado por vós fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Olha só que interessante. Quando eu participava da plenitude lá, todo domingo, último domingo do mês, tinha a Santa Ceia. Era um pãozinho e um suquinho de uva. Mas eu ficava pensando assim, cara, mas quem consagrou? Se não tem altar, se não tem sacerdote. Isso sim é um simbolismo. Não é a presença real de Cristo, não. A presença real de Cristo está onde está. Tem o sacerdote, tem consagração, tem pastoreio, tem sucessão apostólica. Mas vamos lá, né? Preço pelos pecados do ser humano. E aí você, analisando a partir do verso 47, lendo daí até o verso 55, 56, que fala do comer o corpo de Cristo, né, e beber o seu sangue, você percebe à luz do verso 47 no contexto que comer o corpo e o sangue, e beber o sangue de Cristo significa crer nele, crer no seu sacrifício substitutivo, no seu sacrifício reconciliador. Como você vai crer nesse sacrifício de Cristo sem a visão do magistério, professor? Difícil, né? Então, de forma simbólica, Cristo está dizendo que quem aceita a sua morte na cruz tem a vida eterna. E curioso, querido irmão, que em 1 Coríntios 11, você percebe que o próprio apóstolo Paulo não interpretou os emblemas, ou seja, o pão e o vinho, como sendo literais. Aqui em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: pastor, lê o texto todo, cara. Meu, beleza, 1 Coríntios. E como ele tenta colocar suas doutrinas, suas visões. Cristo fala: quem não comer desse pão, meu irmão, esquece. Que 1 Coríntios 11, ó. Olha só, cara. Acho que é 11:23, né? Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Do mesmo jeito lá em Mateus 26. Lucas 22, 19. Acho que é Marcos
Olha aqui a cola. 14, 22, 24. Não tem muita diferença. E Paulo vai mais além ainda. É um só pão que comungamos, cara. Olha só. 1 Coríntios, aqui ele se estrepa. 10, 16. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isso aqui ele não mostra, claro, né? Aqui, ó. 17. Uma vez que há um único pão. Um único pão. Aonde? Sobre o tipeiro de frame igreja. O único pão. Fundamento dos apóstolos. Magistério. Não divisão. Divisão é outro pão. É outro significado. O único pão. Nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo. Ó. As comunidades. Que surgiram, que vai surgindo. Se você ler Atos Apóstolos, Coríntios, você vai entender. Que todos nós comungamos do mesmo pão. Olha só. Se comungamos do mesmo pão, por que a Igreja Universal tem a Santa Ceia? Por que a Assembleia tem a Santa Ceia? Por que a Plenitude tem a Santa Ceia, que é só o único pão? Difícil, né, pastor? Vamos aqui ver a explicação dele e vamos dar aquela lapidada. Vamos aqui. Verás. Aqui em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus... Você percebeu que ele cita a traição, porque eu recebi do Senhor. Noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha as duas revelações. O corpo não é dado para vós comerem, para vocês comerem. É dado por vós, ou seja, é dado no lugar deles. E segundo, o comer do pão era feito em memória de Jesus. Então, não tem nada na Bíblia que indique que a transubstanciação seja uma verdade. Na verdade, de acordo com a Bíblia, ela não pode. Se é fazer isso em memória de mim, tá lembrando o quê? O sacrifício de Cristo. Fazer isso em memória de mim é o quê? É a própria presença de Cristo. Olha só, aqui ele já distorceu a explicação de Paulo. Típico protestante. Cara, você vai negar a Eucaristia, cara, é dar um tapa na cara do Senhor. É a mesma coisa que você tá cuspindo na cara de Cristo. Aqui, ó. 11:23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graça, partiu ou disse: isso é meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim, ó. Esse é meu corpo. Olha só. Entrega por vós, ó. Esse é meu corpo que entrega por vós. O que é esse corpo? A transubstanciação. A Eucaristia, o pão se tornando o corpo de Cristo. O pão se tornando a carne de Cristo, dado por vós. Quem? Só aqueles que crê. Só aqueles que estão sobre esse magistério. Que em 1 Coríntios 10, 16, 17, que comungamos só de um pão, só de um corpo. Certo? Vamos lá. Do mesmo modo, depois de 25, haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, no seu sangue. Todas as vezes que eu beberes, fazei-o em memória de mim. Olha só, a Santa Missa, pastor, tá fazendo tudo isso aqui, ó. 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 11, 24, 1 Coríntios 11, 25, 1 Coríntios 11, 26, 1 Coríntios 11, 27, 1 Coríntios 11, 28. A Santa Missa é isso aqui.
O corpo de Cristo, o pão, a transubstanciação, o pão, que é o corpo de Cristo, o vinho, que é o sangue de Cristo, dar por vós. Aonde? Aonde? Cristo fala lá em João 6. Olha só. Já acabando com a sua brincadeira. Dado por vós. Aqui, ó. Por que isso acontece? João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Certo, pastor? Porque a salvação do mundo, que é a igreja de Cristo, ela está em todo mundo, em todo lugar. Universal. Que celebra a Santa Missa. A consagração de Cristo. Certo? 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Que o maná não tem a consagração. O maná é a prefiguração da Eucaristia. Interessante. A Santa Missa, a finalidade da Santa Missa é isso aqui, ó. A presença de Cristo. Quando o sacerdote está consagrando ali, Mateus 26, 27, 28, o pão e o vinho, já se torna o corpo de Cristo. Ali que acontece a graça da transubstanciação, porque Cristo deixou isso aqui. A igreja. E a igreja celebra até hoje. Claro que os hereges vai contradizer. Claro que os hereges vai tentar amputar. Claro que os hereges vai ter outra visão. Porque não tem visão do magistério. Vamos finalizar aqui esse vídeo. Seja uma verdade. Na verdade, de acordo com a Bíblia, ela não pode ser apoiada. E sobre o milagre em Lanciano, sua visão, na né? Itália, devemos considerar, queridos, uma coisa. Nem todo... Tá falando o milagre da Eucaristia, lá com o sacerdote duvidou, ali em Luciano, né? Aqui, ó. Ele conhece a história. Mas eles não acreditam. Milagre, nem toda manifestação sobrenatural indica, na verdade, que Deus esteja atuando. E como nós sabemos disso? Em Mateus 7, 21 a 23, é um texto que eu recomendo a leitura. Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor... Nossa, para, pastor. Esquece, não quero nem ver mais, pelo amor de Deus. Pastor, ele vai colocando versículo bíblico para tentar sair do contexto, para negar essa verdade de fé na Escritura. Se pegar o Catecismo 1376, 1377, 1210, 1419, você vai ver a explicação da igreja. Teve que dar um cursilho para isso. Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui. Só para a gente dar uma pincelada. Aqui, ó. 1376. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo. Sempre se teve na igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente pela consagração do pão. Aqui que acontece a transubstanciação, a consagração. Consagração do pão e do vinho. Opera-se a mudança de toda a substância do pão, na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho, na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denomina como certo
e a exatidão, transubstanciação. Santo Ambrósio afirma acerca da convecção da Eucaristia. Aqui tem citação de Santo Ambrósio. Cara, azar deles, cara, que eles não acreditam, mas nós acreditamos. Para mim ali é o ápice, cara. Para mim ali é a presença de Cristo. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a resposta aos que não acreditam. Glória a Deus, aleluia.